Muito bem, pessoal. Então, 10h20 em ponto. Vamos dar início aqui à nossa aula de Química, tá? Para os alunos que não me conhecem, eu sou o professor Alexandre. A gente já teve um encontro semana passada, onde eu expus aí uma rápida introdução de como é que ia ser a disciplina, entre outras coisas. Mas na aula de hoje, tá? Eu vou fazer uns rápidos apontamentos só para vocês se orientarem quanto como devem ou não proceder o decorrer dessas aulas online. A primeira coisa que a gente vai ter em mente é o seguinte: quando você for assistir aula de química, eu aconselho que se você tiver com celular ou com computador, você coloque ele aí numa posição horizontal, que aí você vai ter uma visão melhor da tela, tá? E deixa ele apoiado em algo para que você possa tê-lo em pé, tá bom? Por que isso? Porque eu aconselho que quando você for assistir essa aula, você assista a aula como se estivesse na sala presencial. Como assim? Você pega seu caderno, pega o lápis, sua caneta e vai anotando tudo que eu for registrando aqui no quadro, tal como se nós estivéssemos presencialmente, tá? Por que que isto é importante? Quando você copia, querendo ou não, você já está colocando mais neurônios para trabalhar. Então, essa disciplina não é uma matéria que você vai ter assim muita facilidade de entender as coisas se não fizer o registro por escrito, tá? Mesmo que durante a aula fique alguma coisa assim meio eh, obscura, assim, que você consiga entender bem, não tem problema. Você vai copiando aqui o que eu estou registrando e deixa em seu caderno. Anote aí a disciplina, ó, Química, hoje é dia 16 de fevereiro, e o nome do seu professor, tá certo? Que aí você vai ter sempre tudo muito bem organizado no seu caderno. Quando for necessário, né, você vai, sei lá, vai fazer uma revisão, vai estudar para uma prova, você já tem tudo bem bonitinho aí no papel, tá bom? Essa seria uma primeira informação. Outra coisa que eu vou, né, já começando dessa aula, propor para vocês é o seguinte: as tarefas de casa. Como é que vocês vão fazer, primeiro, para ter acesso à tarefa, e segundo, como é que você vai fazer para me enviar essas tarefas? Vamos lá. É possível que alguns de vocês não tenham acesso, porque eu acabei de, logo no início, né, colocar o link para o grupo que eu criei no WhatsApp, exatamente para que vocês possam ter acesso às tarefas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui, eu vou colocar novamente aqui no chat, tá? Então, esse aqui é o convite para quem entrou agora para o nosso grupo de WhatsApp. Então, quando você clicar nele, o que é que vai acontecer? Imediatamente, se o celular tiver o WhatsApp instalado, ele vai abrir o aplicativo e você já está dentro do nosso grupo, certo? Então, quem for aceitando, ó, já temos aqui duas pessoas que aceitaram. Então, tranquilo. Bom, é só isso mesmo. Uma vez que você estiver dentro do grupo, já temos três, ó. O que é que vai aparecer? As postagens da disciplina de Química. Então, já tem uma tarefa relativa a essa aula de hoje. Vocês têm aqui, ó, duas questõezinhas que na hora que você for resolver, o que é que você faz? No próprio WhatsApp, eu fiz de um jeito que não vai ter problema de abrir, tá? Não vai pedir para você instalar nada ou coisa parecida. Já vai abrir aqui a pergunta. Aí você copia a pergunta no caderno e responde, tá? São duas no total. Como é que você vai fazer para me enviar? Você vai enviar pelo grupo? Não, você não vai enviar pelo grupo, certo? Por quê? Porque se todo mundo envia pelo grupo, são dois problemas. Vai ficar muito bagunçado. Segundo, uns vão vendo as respostas dos outros, né? Essa é a ideia. Então você vai fazer o seguinte, ó. Tem aqui, né? Vou colocar novamente para quem entrou depois. Esse aqui vai ser a forma, que será a forma de você me enviar suas respostas. Você responde no seu caderno, bate uma foto no celular e envia aqui para o WhatsApp professor, tá? Esse 98568085 é o meu privado, do Chico, que eu usei dedicado exclusivamente só para receber essas tarefas, tá bom? Então, no grupo, você tem acesso às tarefas de casa, toda aula a gente vai estar fazendo alguma coisa. E quando você resolver, né, vai entregar para o professor para que eu corrija, você envia para este número que está no chat, tá bom? É, assim que eu corrigir, eu já te dou um retorno, tá? Eu coloco lá tudo bonitinho,
as correções, o que foi que você fez correto, que você errou, coloque lá as observações. A gente vai sempre trabalhar dessa maneira, exatamente pensando lá na frente. Haverão provas, certamente nós vamos ter prova, e aí você se prepara melhor se souber estar caminhando direitinho, né? Então, que melhor maneira do que ter a correção feita pelo seu professor com as observações que são pertinentes e mais alguma coisa que eu julgar necessário, tá bom? Então, apesar de nós estarmos à distância, eu creio que dessa maneira vai ser bom tanto para vocês quanto para mim, que estou tentando aqui ensinar esta disciplina, certo? Sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, tá bom? Ao final da aula, eu vou deixar disponível a gravação dessa aula, ou seja, você perdeu a aula de química hoje, não tem problema. Vai ter o local para assistir ela em vídeo, tá bom? Bem, então, sem mais delongas, tá? Vamos dar início aqui. Se eu entrar no grupo hoje, por exemplo, atividade passadas, como eu vejo? Bom, é o seguinte, as mensagens ficam lá, mas infelizmente sua pergunta é boa. O WhatsApp ele não organiza as coisas de maneira muito eficiente. Então, por exemplo, se você tiver dúvida, professor, eu vi que lá no grupo já está na tarefa de casa número 5. Eu não sei qual é a tarefa de casa número 1, nem 2, nem 3, nem 4. Um exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Se você entrar em contato comigo no privado, eu mando para você as tarefas que estão faltando, certo? Eu só peço que vocês não deixem muita tarefa atrasada, porque fica ruim tanto para você, que vai ter muita coisa para responder, quanto para mim, certo? Vou ter que corrigir. Mas essa seria a melhor maneira. Então, você entra em contato comigo pelo número que eu deixei à disposição aqui, certo? Eu vou até colocar, deixa eu ver aqui. Esse aqui tem um 85, é o nosso TDD, né? Então, 98564, 98564 8085. Aí você entra em contato comigo no privado, tá? Não adianta ligar porque esse chip ele não recebe ligação, ele só funciona para WhatsApp mesmo, certo? E até melhor. Manda lá um áudio, manda um postzinho, a gente entra em contato. Isso aí não vai ser o problema, certo? Se eu não te responder de imediato, é só aguardar. Geralmente eu não demoro muito não, a não ser que seja domingos e feriados, que aí também é, é meio mais complicado para mim, tá certo? Então, pessoal, explicações gerais dadas. Qual é o conteúdo da disciplina de Química no segundo ano, ou mais precisamente, na segunda série do ensino médio? Aqui, nós começamos sobre um assunto chamado soluções, certo? Então, a aula de hoje vai ser uma aula sobre soluções. Bom, só que antes de eu começar o conteúdo propriamente dito, a gente precisa saber o que é solução, né? Esse seria o nosso primeiro passo. Então, gente, olha só. Nós chamamos de soluções na química, tá? Um conjunto de misturas que vocês aprenderam ano passado são denominadas de misturas homogêneas. Então, primeira coisa a ser dita aqui: soluções são misturas. Mas essas misturas, elas são chamadas de misturas homogêneas, ok? Dito isso, soluções são misturas homogêneas. Porém, você não lembra mais, né? Foi ano passado, foi, enfim, toda aquela situação que a gente passou, ainda estamos passando, não deu para recordar muito bem o que é uma mistura homogênea. Então, é assim, ó. Uma mistura homogênea na química lá da primeira série é aquela mistura que só possui uma fase, tá? Tá aqui, ó. Misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase, certo? Então, misturas que só têm uma fase, aí vamos lá. Eu não lembro, professor, o que é fase. Então, vamos lá. Um exemplo, um exemplo. Suponha que você juntou água com álcool. Se eu fosse desenhar um frasco contendo água e álcool, veja bem,
Visualmente não dá para dizer onde é que está a água, onde é que está o álcool. Então a gente diz que só tem uma fase numa mistura de água e álcool. Ou seja, tudo aquilo que aparentar, tá certo? Ser uma única substância, ser um único material, você chama de fase. Então a fase é aquela porção que a gente não consegue distinguir, ela parece uma coisa só, certo? Diferentemente, por exemplo, se você tivesse aqui, ó, uma mistura, pronto, perfeito. A Elisete está falando da água e óleo, ó. Se você imaginar, o óleo está aqui em cima, a água vai ficar aqui embaixo. Então, eu vejo o óleo, aqui eu vejo uma fase que é o óleo, eu vejo a água, aqui eu tenho outra fase, tá certo? Então, nesse caso são duas fases. Se eu tenho duas fases, então a mistura não é mais homogênea. Ela tem outro nome que é mistura heterogênea. Mas no estudo das soluções, as misturas heterogêneas, elas não nos interessam. Por quê? Porque, por definição, uma solução é uma mistura homogênea, certo? Só relembrando, para você que não recorda aí, ou pode até ser que não tenha aprendido isso, mistura homogênea ela tem uma fase, e fase é o que eu consigo visualizar, tá certo? Combinado assim, pessoal, olha só, as soluções, elas são constituídas por dois componentes, tá? Então, a gente já sabe que elas são misturas homogêneas e essas misturas homogêneas, elas são formadas por soluto e solvente, tá bom? Então, ó, soluções são misturas homogêneas formadas por soluto e por solvente. Aqui, ok? Então, eu sempre gosto de colocar o esqueminha com palavras-chave, colocando as setas em direção àquilo que você tem que realmente guardar, tá bom? O nome disso é mapa mental e os mapas mentais, eles são muito úteis, principalmente quando você está fazendo a revisão. Mas aqui a gente já vai sempre lançar a mão deles, porque eles facilitam muito, organizam melhor o nosso raciocínio, tá certo? Então, ó, soluções são misturas homogêneas formadas por soluto e solvente. Essa é a definição. Dito isso, a gente agora pode pensar o seguinte, ok, as soluções, elas podem ser classificadas, podem ser entendidas segundo alguns critérios, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver aqui a classificação das soluções. Então, vamos lá, classificação. Classificação das soluções. As soluções podem ser classificadas segundo alguns critérios. Primeiro, elas podem ser classificadas com relação ao estado físico. Como assim? A gente aprendeu também ano passado o seguinte, que eu posso encontrar os materiais em três estados físicos básicos, tá? O sólido, o líquido e o gasoso. Então, uma solução, ela pode ser, ó, sólida, pode ser também líquida, e você tem soluções que são gasosas. Tá certo? Muito bem. Dito isso, eu já vou destacar aqui para vocês uma coisa. Ó. As soluções líquidas são que geralmente vocês vão trabalhar mais. Tá? Então, vamos dar aqui uma atenção especial para as soluções líquidas. Mas só para não dizer que eu não falei das outras, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que seria uma solução sólida? Como o próprio nome sugere, ela deve ser formada por matéria no estado sólido, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Existe um ouro chamado ouro 18 quilates, certo? O ouro 18, ele basicamente é constituído de quê? É uma mistura de dois metais, tá? Você vai ter o ouro mesmo, algo em torno de 75% de ouro, mais cobre. Professor, Cobre aqui é aproximadamente 25%. O cobre, ele tem uma tonalidade próxima ali do vermelho, tá? Então, quando você vê o ouro com a tonalidade amarelada, mas não tão amarelada assim, é por conta exatamente da mistura com o cobre. Então, a cor do cobre modifica um pouco
essa tonalidade de eu 18, tá? Outros Professor, tipos de ouro com outros quilates, aí você vai ter composições diferentes nessa proporção. Ou você pode ainda ter outros tipos de metais, como por exemplo a prata, tá? Então tem o ouro amarelo, esse que é feito com cobre, e você também pode ter um ouro mais esbranquiçado, que é exatamente quando você combina com a prata. Mas tá aqui, Ei, ó, é tio, uma licença. mistura. E se você pegar uma aliança de ouro, por exemplo, não dá para dizer onde é que tá o ouro e onde é que tá o cobre. Os dois juntos, eles parecem uma coisa só. Por isso que é uma mistura e é uma mistura homogênea, formada por soluto e solvente. Em geral, só aproveitando aqui, quem estiver em maior proporção, tá? A gente diz que é o solvente. Quem tiver em menor quantidade, você chama de soluto. Ou seja, o soluto, que é a substância que é, é dissolvida aqui pelo solvente. Quem é que quer falar? Não? Pode falar, Ana Tainá, agora. é que Eu não assim, estou tio, o ouvindo, senhor já então explicou essa parte tá. que está Ela tá destacada, falando que aqui, é porque quando o senhor estava explicando, caiu. só que não estava saindo aqui. Por gentileza, repita aí, por favor. É que o senhor estava explicando, né? Aí o senhor destacou equilíbrios, né? Sim. Só que quando o senhor destacou, para mim caiu. Eu não sei se o senhor explicou essa parte ou não vai explicar. Não, ali onde eu destaquei foi só dizendo o seguinte, que as soluções líquidas, a gente tem que dar mais, vai dar mais atenção a elas porque são as que caem mais. Foi só isso que eu falei, tá certo? Aí, como você caiu, não tem problema, que você pode assistir a aula depois que ela vai ficar gravada aí para vocês. Eu vou, no final, disponibilizar o link no grupo que eu pedi para vocês se inscreverem. Muito bem. Então, exemplo de solução sólida, ouro 18, né? Exemplo de solução líquida, a gente pode ter aqui o seguinte. Soluções líquidas, um exemplo. Então, só para tirar a minha dúvida, então, sobre são aqueles que prevalecem mais e o soluto é aqueles que têm menos viscosidade. A gente pode, por enquanto, pensar dessa forma. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Porque você poderia perguntar o seguinte: e se eu tivesse, por exemplo, a mesma quantidade de soluto e de solvente? Nenhum dos dois é maior que o outro. Então, quem é soluto, quem é solvente? Por enquanto, não tem como responder essa pergunta, tá? A gente precisa de outras informações. É um pouquinho mais chato de definir isso daí. Como a gente não vai complicar muito nessa primeira aula, o objetivo é dizer assim: solvente é quem está em maior quantidade e soluto é quem está em menor quantidade. Por que que o ouro é o solvente? Porque ele é 75%, aqui só tem 25%, tá bom? Muito bem, então solução líquida, né? Vamos aqui, ó. A gente pode falar aqui do álcool hidratado. O que é o álcool hidratado? O álcool hidratado nada mais é do que a substância que eu já conheço com o nome de álcool, certo? É álcool. Geralmente ele tem várias porcentagens, né, no comércio. O álcool 90, o álcool 70, para citar mais na moda. Ó. O álcool 70, o que que significa isso? É o álcool 70%. É uma mistura de álcool puro com água. Ora, se eu tenho 70% de álcool, quanto é que eu vou ter de água? Obviamente, 30%. Então, uma mistura de água e álcool, são dois líquidos, ela é uma mistura homogênea, logo é uma solução, onde o álcool, nesse caso aqui, ó, como ele está 70%, ele é considerado solvente, enquanto que a água vai ser o soluto, tá bom? Tá todo mundo usando muito álcool em gel, né? E esse álcool tem que ser 70%, porque senão ele não serve como antisséptico, ok? E finalizando, a gente tem aqui as misturas gasosas, um exemplo, ó, o ar atmosférico. Por que é que o ar atmosférico ele é considerado uma solução? Porque o ar que está aqui, né, nos rodeando, ele é formado por vários gases, entre eles nitrogênio, com cerca de 78%, mais oxigênio, com aproximadamente 21 a 22%, mais outros gases.
Porém, olha só, eu olho para o ar, eu não consigo distinguir quem é quem. Por conta disso, ele também é considerado homogêneo, tá? E sendo formado por diferentes gases, é uma solução, onde o N2, o nitrogênio, ele vai ser considerado o nosso solvente, ok? Então, gente, ó, primeira classificação das soluções podem ser sólidas, podem ser líquidas ou podem ser gasosas. Lembrando que as soluções líquidas são as que a gente vai dedicar um pouco mais de atenção, tá bom? Dito isso, qual seria a outra forma de eu classificar uma solução? Eu posso, além do estado físico, classificar as soluções no que diz respeito à solubilidade, certo? Então, vamos aqui para o B, ó. O B, eu vou classificar as minhas soluções quanto à solubilidade. Então, como seria classificar uma solução baseado na solubilidade? Primeiro, essa palavrinha, solubilidade, ela significa o seguinte: quanto um determinado soluto consegue ou não se dissolver no solvente. Um exemplo, tá? Vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho um recipiente. Dentro desse recipiente, eu vou colocar uma certa quantidade de água. Vamos supor que você colocou aqui, ó, 1 litro de água, tá bom? Aí, eu vou acrescentar aqui dentro, ó, um pouquinho de sal. Vou colocar sal aqui. Bom, se você tiver 1 quilo de sal, eu acho que vocês aceitam que eu não consigo dissolver 1 quilo inteiro de sal em 1 litro de água, tá? Na verdade, o que é que vai acontecer? Você vai colocando sal, você vai colocando sal. Mas se você insistir em acrescentar até 1 quilograma, olha o que é que vai ocorrer, ó. Uma parte do sal se dissolve nesse 1 litro de água, tá? Mas tem uma quantidade que não vai se dissolver. Então, o que é que acontece? Ela vai, ó, pro fundo do frasco, tá certo? Então, esse aqui que eu tô rabiscando embaixo do frasco é sal não dissolvido. O sal que não foi dissolvido, ele tem um nomezinho na química, tá? A gente chama ele de corpo de chão. Ou você pode chamar também de corpo de fundo. Então, o nome é bem fácil de lembrar, na verdade, porque se você parar para pensar, esse sal que não dissolveu, ele ficou no chão do copo ou no fundo do copo. Mas tem uma outra palavrinha que a gente também pode utilizar, que é a seguinte, ó, precipitado. A palavra precipitar quer dizer cair, tá? Entre outros significados que ela pode ter. Então, precipitado ou não, desculpa, é precipitado, certo? Então, o precipitado, que eu também posso escrever assim, ó, PPT, tá? É uma abreviação. Se vocês encontrarem PPT em algum canto escrito, significa precipitado. E o que é o precipitado? É aquele soluto que não conseguiu se dissolver no solvente. Ele vai lá para o fundo do copo. Perfeito? Então, corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado, ou abreviado aqui, ó, PPT. É aquele excesso que você insistiu em colocar, mas ele não consegue dissolver. Uma parte dissolve, ó. A gente tem que a água, uma parte do sal consegue se dissolver nela, mas 1 quilograma em 1 litro você não dissolve tudo, tá? E tem outro detalhe também. A temperatura ela influencia na solubilidade. Em geral, quanto maior for a temperatura, mais você consegue dissolver. O problema do sal é que ele não é tão sensível assim às variações de temperatura. Então, pode ser que você não consiga dissolver tanto sal, mesmo que a temperatura seja muito alta, tá? Já foi medido isso, a gente sabe o seguinte, ó, que a 20 graus de temperatura, a 20 graus de temperatura, o máximo de sal que você consegue dissolver em 1 litro, aliás, desculpa, não é em 1 litro. Mas eu posso colocar em 1 litro. Vamos colocar aqui, ó, em 1 litro de água, certo? São 360 gramas.
Um quilo de sal tem 1000 gramas. Se você tiver a 20 graus, que é aproximadamente aí uma temperatura, uma sala com ar-condicionado, o máximo de sal que você dissolve nesse 1 litro de água são 360 gramas. É menos de meio quilo, tá? Ou seja, menos da metade do pacote você consegue dissolver em 1 litro de água, ok? Sendo assim, essa quantidade máxima que nós conseguimos dissolver, ela é denominada de solubilidade, ou uma palavrinha mais bonita dentro da química, é o coeficiente de solubilidade. Coeficiente é um número, tá? Então, quando você diz, ó, que a solubilidade do sal a 20 graus é de 360 gramas por litro, você está dizendo o máximo que é possível dissolver naquele volume de água, tá bom? Só que a solubilidade, ou o coeficiente de solubilidade, ele vai ser expresso de uma maneira diferente. É só questão mesmo de convenção, tá? Você pode usar a expressão de volume, de massa que você quiser. Mas nos livros de química, vocês vão encontrar escrito assim, ó. Vai estar CS. O que é esse tal de CS? É o coeficiente de solubilidade. Tá bom? Então, CS é a abreviação de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, na maioria dos livros, é definido assim, ó, massa do soluto em gramas. Você pode usar outras unidades, mas recomenda-se que você coloque lá, grama, certo? Então, massa do soluto em gramas a cada 100 gramas do solvente. Vocês viram que eu coloquei litro no exemplo, mas nos livros ele recomenda que você utilize a quantidade de solvente expressa em gramas. E a gente vai fazer a cada 100 gramas de solvente, tá? Por exemplo, ó, vou colocar aqui um exemplo. Usar o sal. A gente disse que eram 360 gramas a cada 1 litro. Esses 360 gramas por litro é a mesma coisa que você ter escrito assim, ó. Coeficiente do cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio, para quem não lembra, é o sal, né? Esse sal que a gente usa em casa. Então, cloreto de sódio, o coeficiente de solubilidade dele é igual a 36 gramas a cada 100 gramas de água. E isto é verdade na temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Então, tá aí como é que você expressa a solubilidade em função desse valor. Você sempre vai colocar uma certa temperatura, o máximo que é possível de ser dissolvido nessa massa de água, em torno de 100 gramas. Ok? Muito bem. Então, com base nessas informações, diga. Certo. Qual é a quantidade máxima que eu posso dissolver de sal em 1 litro de água? O máximo. Vamos olhar aqui, ó. Alguém já testou isso pra gente, certo? Foi lá, foi colocando sal, foi colocando sal, foi colocando. O máximo de sal que ela conseguiu dissolver em 1 litro foi quanto? Ó, 360 gramas, certo? A 20 graus. Aí, eu estava dizendo para vocês o seguinte, que eu expresso a solubilidade através de um número chamado coeficiente de solubilidade, CS. E que esse número eu sempre escrevo da seguinte maneira, é a massa do soluto em gramas, então o soluto era o sal. Qual é a máxima quantidade de sal que eu consigo dissolver? Aí, ó, a cada 100 gramas do solvente. 36 gramas é o máximo que eu dissolvo em 100 gramas de água. Como é que eu vou saber isto aqui? Na verdade, pessoal, você não precisa decorar esses valores, não. Vocês vão ter à disposição essas informações, tá certo? Vai já estar lá bonitinho, por exemplo, um problema lá que você tem que resolver. Então, são valores que são dados. E como é que eu traduzo isso? Quando você vê, ó, 36 gramas a cada 100 gramas de água, esse 36 é a quantidade máxima que você consegue dissolver nessa quantidade de água, tá bom? É só isso.
Mas para ficar mais claro, vamos à classificação em função exatamente da solubilidade, tá? Como é que seria isso, ó? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar o mesmo exemplo do sal e vou colocar aqui, ó. Eu tenho 100 gramas de água aqui, ó. Então, 100 gramas de água, certo? Aqui dentro, eu coloquei 36 gramas de sal. Ou seja, se o coeficiente é 36 gramas a cada 100 gramas de água, eu coloquei o máximo. Então, isso aqui, ó, é o máximo permitido. Uma solução em que você colocou o máximo permitido do soluto, de hoje em diante, ela vai ser chamada de solução saturada. Ou seja, ó, quando está no limite, está saturado. Inclusive, o significado da palavra saturado é exatamente esse. Saturado é tudo aquilo que atingiu o limite, tá certo? Quando você não aguenta mais, quando você já está de saco cheio, você está saturado. Então, nas soluções é nesse sentido. No máximo que eu posso chegar, eu chamo de saturado. Então, a solução que tem um máximo de sal dissolvido, ou o que quer que seja, é chamada de solução saturada. Mas eu não necessariamente sou obrigado a colocar o máximo, né? Eu posso colocar a quantidade menor. Então, se você colocar uma quantidade menor do que a permitida, a gente vai ter uma outra situação. Você imagina aqui, ó, de novo, 100 gramas de água, só que eu não coloquei 36 gramas. Aqui dentro eu vou colocar só 10 gramas de sal. 10 gramas de sal está abaixo do máximo permitido. Sendo assim, como é que você vai saber se está no máximo ou não? É fácil. Lá vai estar dizendo, ó, o máximo é tanto. Aí, com essa informação, você vai saber se o que ele colocou está no limite ou abaixo do limite. É sempre a questão que vai dizer, tá certo? Se fosse uma aula de laboratório, a gente fazia o teste. A gente ia colocando até ver onde eu consigo adicionar. Seria uma aula prática, certo? Mas, na teoria, essa informação ela sempre vai vir na pergunta. Então, vai estar lá. O CS é tanto. Aí, aquele valor é o máximo permitido. No nosso caso, 36, né? Eu coloquei 36, então eu coloquei o máximo. A solução é saturada. Se você coloca abaixo do máximo, ó, 10 gramas, eu sei que está abaixo porque o máximo é 36, 10 é menor que 36. Eu vou chamar essa solução aqui de solução insaturada. Tá bom? E aí, pessoal, lembra da palavra inferior. Inferior está abaixo, concorda? Então, o prefixo in quer dizer algo abaixo. Insaturado está abaixo do máximo permitido. Saturado está no limite. E temos uma terceira e última situação, que é a seguinte, ó. A minha solução, eu coloquei, olha só, eu coloquei 40 gramas. 40 gramas é acima do máximo permitido. Ora, mas se o máximo é 36, como é que eu posso passar de 36? Não faz sentido. É porque, pessoal, tem uma forma de você colocar acima do permitido. Só que eu não vou explicar isso nessa aula, tá bom? Vai ficar para o nosso próximo encontro, certo? E a esta solução que passa do limite, a gente vai ver depois como é que dá para fazer. Sim, a aula é sobre soluções, Guilherme. Ó, quando passa do limite, ela é chamada de supersaturada. Tá bom? Só que você ainda não vai saber como é que faz a supersaturada. Por enquanto, você já viu aqui, ó. Saturada é só colocar o máximo possível. Insaturada, colocar abaixo do máximo, tá bom? E a supersaturada, a gente não sabe como é que dá para fazer isso ainda, mas é toda aquela que eu coloquei um valor acima do permitido, tá bom? Então, elas podem ser saturadas, insaturadas ou supersaturadas. O meu nome, Alexandre, tá bom? Bom, pessoal, só tem uma última coisa para falar para vocês, que é o seguinte, olha só.
Se eu perguntasse para vocês, ó, que tem um gráfico, certo? Ó, esse gráfico aqui, ele diz a solubilidade em função da temperatura, certo? Então, quando a temperatura aumenta, geralmente a solubilidade aumenta. É isso que está sendo representado aqui, certo? Eu tenho 3 soluções. Ó. Eu tenho a solução que eu vou chamar de A, ó, solução A. Eu tenho uma solução aqui que eu vou chamar de solução B e eu tenho uma solução que eu vou chamar de C. Me responda uma coisa, qual dessas 3, A, B ou C, na sua opinião, é uma solução insaturada? Perfeito. Exatamente. Não é fácil, né? Ó, o A está abaixo da linha, então é insaturada. Quem vocês acham que é a supersaturada? C, supersaturada. Portanto, a solução B só pode ser o quê? Está no limite. Saturada. Tudo que tiver em cima dessa linha aqui, não importa onde, mas se estiver em cima da linha, é saturado. Tá bom? E com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Tá bom, gente? A aula, como eu falei, vai ficar gravada, aí você vai pensar, e onde é que eu vou encontrar esta aula? É o seguinte, eu vou colocar novamente, pode ser que alguém tenha chegado depois, tá? É bem provável. É aqui. Deixa eu ver. Peraí. Acho que fechou. Eu criei um grupo de WhatsApp, tá? Que é onde vocês vão encontrar as tarefas de casa. Então, nossa tarefa já está aqui, ó, tarefa de casa de química. 2 questõezinhas sobre o assunto de hoje, certo? Então, eu vou copiar aqui esse link, eu vou colocar novamente aqui no chat. Quando você clicar, você já entrou no grupo, só da disciplina de química, certo? E nós temos também o local por onde você vai enviar as tarefas, tá? Eu vou colocar aqui novamente. Então tá aí, essas 2 mensagens. Ok? Então, gente, ó. Primeira tarefa não aparece, mas você tem que entrar no grupo, tá? Clica no link, você entra no grupo. E aqui onde tem o WhatsApp do professor, é onde você vai bater a foto do seu caderno e vai enviar para este número, tá certo? Eu falei com a Lívia. As pessoas entram aqui, aí quando as pessoas entram, as pessoas deixam apagado. Eu sei, eu coloquei novamente, tá? Coloquei novamente agora. Tanto o link quanto o número de telefone, ok? Se alguém tiver, ainda assim tiver conseguindo, pessoal, os colegas que já tiverem conseguido, convidem-se, tá? Se ajudem, porque isso facilita mais uma vez o nosso trabalho, ok? E aí, onde é que eu vou colocar a aula? A aula, quando você entrar no grupo, a aula ela vai estar disponível aqui, certo? Vai ter um linkzinho com a aula, vai estar lá mostrando o videozinho do YouTube, aí você querendo assistir a aula novamente, você clica lá e vai rodar para você, tá bom? E faremos dessa maneira constantemente. Teve aula de química, vai ter a tarefa, entra no grupo, depois da aula vê com a tarefa. Perdeu a aula, olha o vídeo, tá? Depois eu vou pensar na maneira de organizar melhor esses vídeos. Talvez eu crie um canal só para isso, para vocês irem no canto certo, tá bom? Por hoje é só, né? Agradecer a participação de todos e vocês ficam agora com a professora Lívia, com a disciplina de Biologia. Bom dia a todos e até a próxima. Até mais.